Ela limpava a mansão dele todos os dias, sem imaginar que seria a única a ficar quando tudo desabasse. Enquanto a noiva a humilhava sem piedade e o sócio armava sua ruína em silêncio, Rafael Tales ainda não sabia que a maior prova de amor da sua vida usava uniforme simples, mãos cansadas e um coração leal. Quando ele foi preso injustamente, todos o abandonaram. Todos, menos ela. E foi entre a dor mais cruel e a esperança mais improvável que nasceu um amor capaz de sobreviver até as grades. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Naquela manhã, ninguém na mansão imaginava que a vida de Rafael Tales estava prestes a mudar para sempre. Por fora, ele parecia exatamente o homem que todos conheciam. Poderoso, elegante, impecável, dono de uma das maiores empresas da cidade, cercado de luxo, reuniões e compromissos que exigiam dele firmeza o tempo inteiro. Mas, por dentro, Rafael já vinha há meses carregando um cansaço difícil de explicar. Não era apenas o peso dos negócios. Era também a sensação de viver ao lado de alguém que nunca realmente o enxergava. Letícia, sua noiva, era o tipo de mulher que amava a própria imagem com mais intensidade do que amava qualquer pessoa. Para ela, tudo precisava parecer perfeito. O vestido, a mesa, as visitas, a mansão, os jantares, as fotos, os presentes, os convites, o nome de Rafael ao lado do dela. Mas por trás de toda aquela elegância havia frieza, impaciência e desprezo. Letícia falava com os funcionários como se falasse com objetos. Reclamava da temperatura da bebida, do brilho do piso, da forma como a mesa era posta, do tom de voz das pessoas, como se o mundo inteiro devesse girar ao redor das suas vontades. Rafael via tudo isso, e cada vez mais aquilo o incomodava. Mas havia alguém na mansão que o fazia sentir paz: Isabel. Ela trabalhava ali havia 4 anos. Era a faxineira da casa, embora sua presença fosse muito maior do que esse cargo simples pudesse mostrar. Isabel era discreta, gentil, observadora. Tinha o tipo de delicadeza que não chamava a atenção à primeira vista, mas que ia ficando na memória de quem prestava um pouco de atenção. Nunca se impôs, nunca tentou parecer mais do que era, nunca falou além do necessário. Ainda assim, havia algo nela que fazia Rafael desacelerar por dentro. Todos os dias, sem ninguém perceber, Isabel deixava o café de Rafael pronto, alguns minutos antes da hora em que ele costumava descer. Sempre na temperatura exata, sempre da forma como ele gostava. Nos dias em que ele chegava mais tarde do escritório, encontrava um copo de água ao lado da poltrona, e às vezes um prato com 2 biscoitos simples. Quando ele passava horas trancado no escritório, tentando resolver problemas que pareciam não ter fim, ela diminuía o barulho da mansão, como se entendesse que o silêncio também podia ser uma forma de cuidado. Rafael nunca comentou nada, não por indiferença, mas porque de algum modo ele sentia que se dissesse uma palavra sobre aquilo, tudo ficaria mais real do que ele estava pronto para admitir. E Isabel também nunca disse nada. Não porque não sentisse, mas porque sentia demais. Ela havia aprendido a gostar dele sem esperança e sem exigência. Gostava do jeito como ele agradecia, com um simples olhar quando alguém fazia algo certo. Do modo como ele tratava os funcionários com respeito, mesmo quando estava sobrecarregado. Da maneira como parecia cansado de muitas coisas que ninguém via. Isabel via, sempre viu. E no fundo, a maior dor dela era perceber que dentro daquela casa enorme havia alguém muito só. Numa manhã de terça-feira, Letícia desceu para o café usando um hobby caro, o rosto ainda frio de sono e o humor já irritado. "Isso é café ou água suja?", disse, empurrando a xícara com desdém. Isabel estava perto da mesa e abaixou os olhos, como sempre fazia para evitar conflito. "Posso trocar, senhora", respondeu com calma. "Não precisa. Se você não sabe fazer, o problema não é meu." Rafael, que acabara de entrar na sala, ouviu tudo. Ele parou por um instante. O silêncio que veio depois foi pesado. Letícia olhou para ele como se esperasse apoio. Mas Rafael não disse nada. Apenas fitou Isabel por um segundo
e percebeu como ela estava com as mãos apertadas uma na outra, tentando manter a postura. Naquele momento, algo dentro dele se moveu de forma clara e incômoda. Não era a primeira vez que via Letícia humilhar alguém da equipe, mas, talvez porque aquela fosse Isabel, pareceu diferente, mais cruel, mais injusto, mais difícil de engolir. Letícia percebeu o olhar dele e sorriu de lado, como quem marca território. Não me olhe assim, Rafael. Só estou sendo sincera. Ele não respondeu. A verdade é que Rafael já vinha notando há muito tempo o abismo entre eles dois. Letícia queria o nome, o status, a vida luxuosa, os eventos, as aparências. Ele queria paz, parceria, verdade. E quanto mais os dias passavam, mais evidente ficava que aquilo entre os dois não tinha mais calor nenhum. Naquela mesma tarde, Rafael entrou na biblioteca da mansão para pegar um livro que havia deixado sobre a mesa. Encontrou Isabel lá dentro, em silêncio, organizando alguns volumes na estante mais baixa. Ela estava tão concentrada que não percebeu a presença dele de imediato. "Você gosta de ler?" perguntou Rafael quase sem pensar. Isabel se assustou um pouco, depois sorriu com leveza. "Gosto, sim. Quando sobra tempo." Ele olhou para o livro que ela segurava. "Esse é o primeiro da série?" Ela ficou um pouco sem jeito. Eu só peguei para olhar." Rafael se aproximou da estante, pegou o volume seguinte da série e entregou a ela com naturalidade. "Então leia o próximo também." Isabel ergueu os olhos para ele, surpresa. "Mas esse é seu." "Agora não é mais", respondeu ele simples. Ela apertou o livro contra o peito por um segundo, como se aquilo fosse muito mais do que um presente. E talvez fosse mesmo. Os dois se olharam em silêncio por um instante, que pareceu durar mais do que deveria. Não aconteceu nada de exagerado. Nenhuma declaração, nenhum toque. Apenas uma troca silenciosa, daquelas que mudam o jeito como uma pessoa começa a existir dentro do coração da outra. Mas havia algo naquela mansão que já não estava em equilíbrio. Henrique Salave, sócio de Rafael, era um homem educado demais para ser confiável. Sempre com um sorriso medido, sempre com palavras bem colocadas, sempre prestando atenção em tudo. Era o tipo de pessoa que nunca levantava suspeita, justamente porque parecia prestativa demais. Só que, nas sombras, Henrique vinha preparando cada movimento com paciência cruel. Durante anos, ele desviou dinheiro da empresa, transferiu valores para contas em nomes de laranjas e falsificou documentos com a assinatura de Rafael. Tudo cuidadosamente planejado para parecer legítimo. O golpe era grande, e o plano era ainda mais perverso: fazer com que a culpa recaísse sobre Rafael quando as irregularidades viessem à tona. Na mansão, porém, ninguém ainda sabia de nada. Ninguém, exceto a própria vida, que já começava a se organizar para cobrar o que estava por vir. Naquela noite, quando a casa ficou em silêncio, Isabel passou pelo corredor e viu a luz do escritório de Rafael ainda acesa. Por um instante, ficou parada ao longe observando a sombra dele do outro lado da porta fechada, e pensou, como tantas outras vezes, que havia algo de profundamente triste naquele homem que parecia ter tudo. Lá dentro, Rafael estava sentado diante da mesa, com a cabeça apoiada em uma das mãos, cansado demais para notar que havia alguém do lado de fora. A mansão era grande, mas por alguma razão parecia pequena para a solidão dos dois. E naquele mesmo instante, sem que nenhum dos dois imaginasse, o destino já preparava o golpe que iria derrubar tudo. E também o gesto que iria salvar o que restasse. Os primeiros sinais da queda vieram sem aviso, mas não sem intenção. Rafael ainda tentou entender por que algumas movimentações da empresa começaram a parecer estranhas. Certos relatórios não batiam, algumas transferências pareciam fora do padrão, e o nome de Henrique aparecia sempre próximo demais das decisões mais delicadas. No início, ele pensou que fosse apenas excesso de trabalho, talvez algum erro contábil isolado, mas havia uma inquietação crescendo dentro dele, uma sensação difícil de ignorar, como se algo estivesse fora do lugar havia muito tempo. Enquanto isso, Letícia continuava vivendo como se nada pudesse atingi-la. Ela odiava qualquer sinal de desconforto,
qualquer mudança no ritmo da casa, qualquer assunto que não girasse em torno dela. Se Rafael chegava tarde, ela reclamava. Se ele chegava calado, ela reclamava. Se ele parecia distante, ela o acusava de não dar atenção suficiente. Mas Rafael já não respondia do mesmo jeito. Em vez de discutir, ele apenas se afastava mais. E esse afastamento não passou despercebido. Letícia começou a perceber que Isabel estava presente em detalhes pequenos demais para serem ignorados. Era o café na hora certa, o cuidado com os objetos dele, a maneira como Rafael sempre escutava Isabel com atenção quando ela dizia algo simples. Não era algo explícito, mas Letícia tinha faro para vaidade e ciúme, e aos poucos começou a sentir que havia uma presença silenciosa ocupando um espaço que ela achava que lhe pertencia. Foi aí que a crueldade dela ganhou um novo motivo. Numa manhã em que Rafael saiu cedo para uma reunião, Letícia desceu para a cozinha e encontrou Isabel dobrando panos de prato. "Você está sempre por perto, não é?" perguntou com um sorriso frio. Isabel ergueu os olhos, sem entender o tom. "Eu só faço meu trabalho." Letícia deu uma pequena risada. "Claro, e faz até demais pelo visto." "Não entendi." "Não precisa entender. Mulheres como você costumam fingir que não percebem quando estão ultrapassando limites." Isabel ficou em silêncio. O rosto dela perdeu um pouco da cor, mas ela não respondeu. Letícia se aproximou mais um passo. "O Rafael tem noiva. Talvez você tenha se esquecido disso." Aquilo doeu mais do que Isabel deixou transparecer. Ela abaixou a cabeça, engoliu a resposta e voltou ao trabalho. Mas por dentro sentiu o peso de uma humilhação que já vinha sendo construída havia meses. O que Letícia não percebia era que Rafael já vinha cansado dela muito antes de qualquer queda acontecer. Ele cansado do ego dela, cansado da maneira como ela tratava os funcionários, cansado da necessidade constante de validação, cansado de viver ao lado de alguém que nunca parecia amar pessoas, apenas o reflexo que elas davam a ela. Naquela mesma semana, Henrique marcou uma reunião urgente com Rafael. Falou com voz baixa, expressão séria, postura cuidadosa demais para levantar suspeitas. "Tem algo errado nos documentos da empresa", disse. "E pior, tem movimentações que podem parecer suas." Rafael franziu a testa. "Minhas?" Henrique assentiu, como se estivesse chocado. "Eu não queria te preocupar antes de ter certeza, mas alguém pode estar tentando te incriminar." Rafael o encarou por alguns segundos. Henrique sustentou o olhar com perfeição. Tão bem que quase parecia verdade. Quase. Na noite anterior à grande virada, Rafael voltou para casa mais tarde do que o normal. A mansão estava silenciosa. Letícia já estava em seu quarto, mexendo no celular e reclamando de algo que ele nem escutou direito. Isabel, por sua vez, estava no corredor, organizando discretamente alguns livros que haviam ficado sobre uma mesa. Rafael parou ao lado dela. "Você gosta mesmo daqui, não gosta?" perguntou sem explicar por quê. Isabel o olhou com surpresa. "Gosto de trabalhar bem o que faço." Ele sorriu de leve. Isso não foi exatamente uma resposta. Ela abaixou os olhos, sem coragem de dizer o que sentia de verdade. "A mansão é grande, mas às vezes parece menos vazia quando o senhor está em casa." Ele ficou em silêncio. A frase era simples, mas atingiu Rafael de um jeito profundo. Não porque fosse bonita, mas porque era sincera. Naquela mesma noite, ele entrou no escritório e ficou olhando alguns papéis por mais tempo do que o normal. Tudo parecia fora de ordem, mas ele ainda não tinha prova de nada. Ainda assim, um desconforto pesado se instalou em seu peito. Como se uma tempestade estivesse chegando e ele fosse o único a não estar preparado. E estava mesmo. Na manhã seguinte, a mansão acordou com o som de passos firmes no corredor. Agentes chegaram cedo, acompanhados de documentos e ordens que ninguém ali esperava ver. Rafael ainda estava se arrumando quando ouviu o barulho. Desceu rapidamente sem entender o que estava acontecendo e encontrou Henrique parado perto da entrada com uma expressão de falsa surpresa. "Rafael, o que houve?" perguntou Henrique, com a voz calculadamente preocupada. Mas Rafael nem teve tempo de responder. Um dos agentes se aproximou e informou que havia indícios suficientes para uma prisão preventiva, relacionada a desvio de recursos,
fraude documental e movimentações ilegais na empresa. A palavra prisão pareceu congelar o ar. Rafael olhou em volta, tentando compreender como tudo havia desmoronado tão rápido. Em menos de 1 minuto, a casa inteira parecia ter mudado de clima. O mesmo corredor onde dias antes ele havia cruzado em silêncio com Isabel, agora testemunhava sua humilhação pública. E então ele a viu. Isabel estava parada na entrada da cozinha com as mãos trêmulas, os olhos cheios de choque e incredulidade. Quando seus olhares se encontraram, Rafael não disse nada. Mas havia ali uma pergunta silenciosa, quase desesperada. "Você acredita em mim?" Isabel respondeu do único jeito que podia, não com palavras, mas com a expressão de quem já havia decidido, antes mesmo de qualquer explicação, que não ia acreditar na mentira. Letícia apareceu logo depois, ainda com o hobby elegante sobre o corpo, como se a tragédia tivesse atrapalhado apenas sua rotina e não sua vida. O rosto dela estava frio. Não havia amor. Não havia susto. Havia apenas incômodo. "Isso não pode estar acontecendo comigo", disse com desprezo. Rafael a encarou como se só então percebesse de verdade o tamanho do vazio entre os dois. "Com você?" ele perguntou baixo. Ela fez um gesto impaciente. "Não vou ficar numa casa com polícia, confusão e escândalo. Você resolveu destruir tudo sozinho, Rafael." Ele a olhou em silêncio, e algo dentro dele se rompeu de vez. Quando os agentes o conduziram para fora, Letícia não o segurou, não chorou, não perguntou nada. Apenas saiu atrás dele com a bolsa na mão, preocupada apenas com o próprio nome. Na porta, antes de ir embora, ela reuniu os funcionários e falou com desprezo, como quem despeja lixo. "Não esperem que eu continue aqui. Não vou afundar junto com um homem preso. Quem quiser ficar, fique. Mas eu não vou perder tempo com gente sem importância." Ela olhou diretamente para Isabel. "Principalmente você. Sempre achei que fosse mais inteligente do que parecia. Mas no fim, é só mais uma mulher sonhando com o que nunca vai ter." Isabel ficou imóvel. Aquilo a feriu em cheio, mas ainda assim, ela não respondeu. Letícia saiu da mansão, sem olhar para trás. Os funcionários, um a um, começaram a se afastar. Alguns por medo, outros por vergonha, outros por acreditar que a casa estava amaldiçoada. Ao final daquele dia, quase todos tinham ido embora. Quase todos. Isabel ficou. A mansão ficou grande demais, fria demais e silenciosa demais. O quarto de Rafael permaneceu intocado. A mesa do café continuou posta, mesmo sem ninguém descer para ocupá-la. E Isabel, sozinha na cozinha, sentiu o peso de uma decisão que talvez ninguém entendesse. Naquela noite, ela subiu ao escritório vazio dele e encontrou a luz da rua entrando pela janela, desenhando sombras longas sobre a mesa. Rafael havia sido levado. Letícia havia ido embora. Henrique continuava livre. E ainda assim, Isabel não conseguiu sair dali, porque alguma coisa dentro dela dizia que ele era inocente. E porque, mais do que isso, o homem que tinha perdido tudo ainda era o único que fazia seu coração bater com esperança. Nos dias seguintes à prisão de Rafael, a mansão pareceu perder o ar. Os corredores ficaram mais frios, os relógios pareciam mais altos, e cada cômodo vazio carregava a lembrança de uma vida que ainda respirava ali poucos dias antes. Isabel continuou trabalhando em silêncio, como se a rotina fosse a única coisa capaz de impedir o desmoronamento completo daquela casa. Lavava, dobrava, organizava e limpava com o mesmo cuidado de sempre, mesmo sem ninguém lhe pedir. Fazia isso porque não sabia existir de outro jeito. E porque, no fundo, manter a mansão de pé era a única forma que encontrava de não desmoronar junto. Na primeira noite depois da prisão, ela quase não dormiu. Ficava pensando em Rafael sendo levado sem explicação, na expressão dele ao olhar para trás, no jeito como Letícia saiu sem hesitar e na crueldade com que havia tratado os funcionários antes de partir. Tudo aquilo a deixava com uma sensação profunda de injustiça. Mas havia algo ainda mais forte dentro dela. A certeza de que Rafael não era culpado. Ela não podia provar. Ainda não. Mas sentia. No dia seguinte, Isabel criou coragem
e procurou Dr. Cláudio Menezes, o advogado da família. Não foi com dinheiro, nem com promessas, nem com um plano pronto. Foi apenas com a verdade que tinha no coração e com uma inquietação que já não cabia mais dentro dela. Quando ele a recebeu, observou a postura humilde da jovem com atenção. Era visível que ela não estava ali por interesse. Não havia ganância no olhar dela. Havia preocupação. E isso chamou a atenção do advogado imediatamente. "Fale", disse ele com calma. Isabel respirou fundo e contou tudo o que sabia. Falou das atitudes de Henrique, do jeito estranho como ele andava mais presente perto de Rafael, das reuniões que pareciam cada vez mais tensas, das movimentações que ela havia percebido sem entender completamente, e principalmente da forma como Rafael vinha mudando nos últimos meses, ficando mais distante da noiva e mais cansado de tudo ao redor. Dr. Cláudio ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou alguns segundos em silêncio, pensativo. Depois se inclinou na cadeira e perguntou: "Você acredita mesmo que foi armado?" Isabel ergueu os olhos firme pela primeira vez. "Eu tenho certeza." A resposta foi tão direta que o advogado recostou na cadeira, impressionado. "E por que veio até mim?" Ela hesitou apenas um instante. "Porque ele é inocente e porque ninguém parece disposto a lutar por ele." Dr. Cláudio a observou por mais alguns segundos, como se estivesse enxergando muito mais do que ela dizia. Então fechou o processo que tinha sobre a mesa e respondeu: "Então eu vou lutar." Aquelas palavras mudaram tudo. Na prisão, Rafael já não sabia quantos dias haviam passado desde que entrou ali. O tempo parecia dissolvido num lugar onde as horas não tinham rosto. O que o mantinha em pé era a indignação, sim, mas também a memória de pequenas coisas que insistiam em voltar à sua mente. A voz de Isabel na cozinha, o livro que ela segurava com cuidado, o silêncio entre os dois na biblioteca, o café deixado cedo demais, o jeito como ela olhava sem pedir nada. E era justamente por isso que, quando a primeira visita aconteceu, ele quase não acreditou ao vê-la atravessar a sala. Ela estava simples, serena, trazendo uma sacola com alguns itens que haviam sido autorizados. Não havia luxo, não havia pose, não havia medo. Apenas ela. Rafael permaneceu em silêncio por um instante, como se tivesse medo de que aquela imagem desaparecesse se ele piscasse. Isabel parou diante da mesa de visitas e colocou os objetos com delicadeza. Entre eles havia um livro, o mesmo que ele havia lhe dado na biblioteca. Ele olhou para o livro e depois para ela. "Você veio mesmo", disse, com a voz cansada. "Claro que vim." Ele deu um sorriso pequeno, sem alegria. "Pensei que você também fosse embora." Isabel o encarou com uma doçura firme. "E perder o café da sua mesa?" A frase era simples, mas atingiu Rafael de forma inesperada. Ele soltou um riso curto, baixo, quase incrédulo. Era a primeira vez que sorria desde a prisão. Por um segundo, tudo ao redor pareceu sumir. A sala fria, a mesa de metal, o vigilante distante, os barulhos do outro lado, nada mais importava. Só existiam os dois, um diante do outro, ligados por algo que ainda não tinha nome, mas que já era impossível de negar. Nos dias que se seguiram, Isabel continuou voltando. Levar roupas limpas, notícias da mansão, pequenos relatos do jardim, do clima, das flores que ainda resistiam no quintal, tudo aquilo virou a maneira dela de manter Rafael ligado ao mundo lá fora. Mas, no fundo, aquelas visitas eram muito mais do que simples cuidados. Eram o espaço onde o sentimento entre eles finalmente começava a ganhar forma. Rafael começou a esperar por ela. Esperava o som dos passos. Esperava a forma como ela sentava. Esperava o jeito como olhava direto para ele, sem pena e sem distância. Isabel, por sua vez, começava a perceber que cada visita mexia com ela de um jeito mais forte. Ela tentava manter a compostura, mas era difícil sustentar a calma quando ele dizia seu nome com aquela voz baixa, cansada e sincera. Numa das visitas, Rafael a observou por alguns segundos antes de falar. "Isabel, você não precisa continuar vindo aqui." Ela percebeu o que ele estava fazendo naquele instante. Era um teste, ainda que ele talvez nem soubesse o quanto. Se ela dissesse que estava ali por obrigação, ele a afastaria.
Se dissesse que vinha por pena, ele se fecharia. Mas Isabel não era mulher de fingir o que sentia. Ela sustentou o olhar dele e respondeu com suavidade: Eu sei que não preciso. Eu vim porque quis. Rafael ficou imóvel. A resposta entrou nele como um raio silencioso. Não era grande nem dramática. Era ainda melhor do que isso. Era verdadeira. Isabel então continuou: Eu não acredito no que disseram sobre você. E não estou aqui por pena. Estou aqui porque sei que você é inocente e porque... Ela parou por um segundo, engolindo o resto da frase. Porque você importa. Rafael sentiu o peito apertar. Ninguém dizia isso para ele havia muito tempo. Talvez nunca tivesse escutado de verdade. Ele baixou os olhos por um instante, como se estivesse tentando reorganizar alguma coisa dentro de si. Depois olhou para ela de novo e, sem pensar demais, estendeu a mão sobre a mesa. Isabel olhou para o gesto. Depois, com cuidado, colocou a mão sobre a dele. O toque foi breve, simples, silencioso. Mas os dois sentiram como se algo estivesse mudando de lugar dentro do mundo. Naquele mesmo período, Dr. Cláudio mergulhou no caso com mais atenção. Reviu documentos, cruzou datas, analisou assinaturas, comparou movimentações e começou a perceber que a história contada contra Rafael não se sustentava completamente. Havia lacunas, havia excessos, havia incoerências demais para ser coincidência. O advogado passou a acreditar cada vez mais que alguém muito próximo havia montado tudo aquilo com precisão fria. E foi então que Isabel se lembrou de algo. Um dia, semanas antes da prisão, ao limpar o escritório, ela havia encontrado um pendrive pequeno, esquecido embaixo de um sofá. Achou que fosse de Rafael e o guardou numa gaveta para devolver depois. Com a prisão, o detalhe havia sumido da sua cabeça. Mas, diante da suspeita crescente de Dr. Cláudio, ela voltou à mansão, procurou a gaveta e encontrou o objeto. Quando o entregou ao advogado, ele o examinou com atenção. Não parecia muita coisa, mas poderia ser tudo. Isabel ainda não sabia, mas estava segurando a peça que ia derrubar Henrique Salave. E enquanto a verdade começava a se mover em silêncio, o sentimento entre ela e Rafael deixava de ser apenas cuidado, admiração ou solidariedade. O amor começava a nascer ali, dentro da dor, dentro da espera, dentro da confiança, sem pressa, sem permissão, sem volta. Quando Isabel entregou o pendrive a Dr. Cláudio, nenhum dos dois imaginava o tamanho daquilo que estava prestes a acontecer. O advogado levou o objeto para análise no mesmo dia. Durante horas, examinou o conteúdo com atenção, esperando encontrar apenas algo irrelevante ou, no máximo, uma pista pequena demais para mudar qualquer coisa. Mas o que surgiu ali era muito mais sério do que qualquer um poderia ter previsto. No arquivo havia uma gravação longa, e nela a voz de Henrique Salave aparecia calma, segura, arrogante, explicando cada parte do plano como se estivesse apenas comentando negócios comuns. Ele falava sobre transferências, sobre documentos, sobre contas abertas em nomes de terceiros, sobre assinaturas falsificadas, sobre a necessidade de fazer tudo parecer obra de Rafael. Falava com a tranquilidade de quem acreditava nunca ser descoberto. Dr. Cláudio ouviu até o fim sem interromper uma única vez. Quando a gravação terminou, ele recostou na cadeira, ficou em silêncio por alguns segundos e então chamou Isabel imediatamente. — Você tem noção do que encontrou? Perguntou. Ela balançou a cabeça assustada. Não sabia o que era. Só guardei para devolver depois. O advogado olhou para ela com um respeito novo. Você acabou de salvar esse homem. A partir daquele momento, tudo começou a se mover com rapidez. Dr. Cláudio correu com a gravação para reabrir a discussão do caso. Solicitou reanálise dos documentos, cruzamento das movimentações financeiras, nova verificação das assinaturas e pediu urgência máxima. O tempo agora era um inimigo. Se a prova não fosse aceita logo, Rafael poderia continuar preso por muito mais tempo. Havia pressão de todos os lados, mas pela primeira vez desde a prisão havia esperança. Na prisão, Rafael foi chamado para uma nova audiência de depoimento. Ainda não sabia de nada.
Apenas sentia que havia algo diferente no ar. Enquanto esperava, pensava em Isabel como se ela fosse um pensamento teimoso que não saía da cabeça. Ele lembrava do jeito como ela dizia que estava ali porque queria. Lembrava da mão dela sobre a sua. Lembrava da frase simples sobre o café. E aquilo o mantinha de pé. Do lado de fora, Isabel acompanhava tudo com o coração apertado. Ela não dizia em voz alta, mas já tinha medo do que poderia acontecer se Henrique percebesse o risco de ser desmascarado. Homens como ele não aceitavam perder com facilidade, e quando se viam encurralados, podiam tentar destruir o que restava. Foi então que Letícia reapareceu. Ela voltou como quem entra em um lugar apenas para confirmar que ainda existe poder no nome que carrega. Vestia-se com ainda mais elegância, agora como se quisesse provar que continuava acima de tudo aquilo. Mas a verdade era simples. Ela também sabia que a situação estava mudando. E não suportava a ideia de permanecer ao lado de um homem cuja fortuna podia estar ruindo. Procurou Isabel no corredor da mansão. "Ainda está aqui?" perguntou com desprezo. Isabel a encarou em silêncio. "Estou trabalhando." Letícia deu uma risada curta. "Engraçado. Você ainda age como se tudo isso fosse terminar bem para ele." "Por que vai terminar?" Letícia estreitou os olhos. "Você é mesmo ingênua." Mas Isabel não recuou. "Não, eu só sei reconhecer a verdade." A resposta fez Letícia perder o controle por um instante. O olhar dela endureceu. "Preste atenção, menina. Homens como Rafael caem, e quando caem, ninguém quer estar perto. Eu saí antes da vergonha. Você devia fazer o mesmo." "Eu não estou aqui por vergonha", respondeu Isabel firme. "Estou aqui porque sei quem ele é." Letícia pareceu odiar aquela resposta. Talvez porque, no fundo, soubesse que Rafael já não a enxergava do mesmo modo havia muito tempo. Talvez porque intuísse que havia perdido não apenas o noivo, mas também qualquer espaço emocional que pensava ter. Ela se aproximou mais um passo. "Ele nunca vai olhar para você como olha para mim." Isabel sustentou o olhar dela e respondeu com uma calma cortante. "Então, por que você está com medo?" A pergunta atingiu Letícia como um tapa. Ela não respondeu. Apenas virou o rosto e saiu irritada. Naquela mesma noite, Dr. Cláudio ligou para Isabel e avisou que a gravação havia sido aceita como prova preliminar. A perícia confirmaria a autenticidade, mas o suficiente já estava acontecendo para reabrir o caso de forma concreta. A notícia parecia pequena, mas para Isabel significava tudo. Na manhã seguinte, a perícia concluiu o que todos já esperavam. O áudio era autêntico. As transferências batiam com o esquema descrito. As assinaturas eram falsas. E a linha que ligava Henrique a cada parte do golpe se tornava cada vez mais evidente. Henrique percebeu tarde demais que a maré havia mudado. Quando foi chamado para prestar esclarecimentos, tentou manter a postura. Falou com segurança forçada, como se ainda estivesse no controle. Mas as perguntas começaram a se acumular. Um documento aqui, uma transação ali, um nome repetido, uma conta no exterior, um e-mail, uma data, um detalhe pequeno demais para ser casual. A máscara dele começou a rachar. Enquanto isso, Rafael permanecia preso, sem saber que o chão começava a tremer do lado de fora. Isabel foi visitá-lo novamente naquela tarde, e pela primeira vez entrou com um brilho diferente no olhar. Rafael percebeu imediatamente. "O que aconteceu?" perguntou-se, levantando um pouco na cadeira. Ela se aproximou da mesa, respirando fundo. "Encontramos uma prova." Ele ficou imóvel. "Prova?" "No escritório. Um pendrive." Henrique gravou a própria traição. Por um segundo, Rafael não reagiu. Apenas a olhou, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Depois passou a mão pelo rosto, tentando entender aquilo tudo. "Você encontrou isso?" "Eu encontrei sem saber o que era. Mas foi o suficiente." Rafael a encarou com algo que já ia muito além da gratidão. Era admiração. Era amor. Era assombro por ela ter ficado quando tudo mandava ir embora. "Isabel", disse ele num tom baixo. Ela o interrompeu antes que ele continuasse. "Ainda não acabou. Mas agora, você não está mais sozinho." Essas palavras foram como um abrigo. Rafael baixou a cabeça por um segundo,
emocionado demais para fingir equilíbrio. Quando ergueu o rosto novamente, os olhos estavam cheios de uma gratidão quase dolorosa. Você é a única pessoa que acreditou em mim desde o começo. Isabel respirou fundo, porque eu vi quem você é quando ninguém estava olhando. O silêncio entre os dois durou alguns instantes, mas dessa vez não havia distância. Havia reconhecimento. Havia algo se assentando de vez dentro dos dois, algo definitivo. Do lado de fora, Henrique já não sorria como antes, e Letícia já começava a perceber que seu papel naquela história estava chegando ao fim. A verdade, finalmente, estava se levantando. E quando ela se erguesse por completo, ninguém seria capaz de segurá-la de volta. Solesuata ATO 5. O amor que ficou na manhã em que tudo se resolveu, a mansão parecia respirar de um jeito diferente. Havia semanas em que cada cômodo parecia carregar peso, silêncio e ausência. Mas naquele dia, pela primeira vez, o ar já não tinha o mesmo cheiro de tristeza. Isabel sentia isso antes mesmo de receber a ligação de Dr. Cláudio. Era como se o mundo estivesse a poucos passos de virar a página mais difícil da história. A confirmação veio pouco depois. Henrique havia sido formalmente desmascarado. A perícia confirmou a gravação, os rastros financeiros fecharam a ligação com as contas no exterior, e os documentos falsificados já não deixavam dúvidas. Tudo o que ele havia construído com calma e crueldade começou a ruir de uma vez só. O homem que durante anos sorria com aparência de lealdade, agora enfrentava a própria queda, exposto diante de todos exatamente da forma como havia preparado a queda de Rafael. Quando Isabel ouviu a notícia, precisou se sentar por um instante. Não porque estivesse surpresa, mas porque finalmente podia respirar. Na prisão, Rafael ainda não sabia que sua liberdade estava tão perto, mas sentia algo diferente naquela manhã. Como se a solidão estivesse menos dura, como se o peso no peito tivesse perdido parte da força. E no fundo, ele sabia por quê. Sabia que existia alguém do lado de fora lutando por ele com uma firmeza que ninguém esperava. Quando a porta da sala de visitas se abriu e Isabel entrou, ele a observou com atenção imediata. Ela estava diferente. Não no rosto, nem na roupa, nem no jeito de andar. Mas havia nos olhos dela uma luz que ele não via havia dias. Eles conseguiram, disse ela sem rodeios. Rafael se levantou de uma vez. O quê? A prova foi confirmada. Henrique caiu. Ele não consegue mais sustentar a mentira. Por um instante, Rafael ficou em silêncio, absorvendo cada palavra como quem tenta entender uma notícia que parece boa demais para ser real. Depois passou a mão pelo rosto, fechou os olhos e soltou o ar devagar. A dor dos últimos dias ainda estava ali. A humilhação, a prisão, o abandono, a frieza de Letícia, a traição de Henrique. Nada disso desaparecia só porque a verdade finalmente havia vencido. Mas havia algo maior agora. Havia justiça. E havia Isabel diante dele. Ele a encarou por um segundo longo demais para ser casual. Você ficou comigo até o fim, disse com a voz baixa. Isabel sustentou o olhar dele. Eu prometi sem falar. A resposta foi tão simples que o atingiu com mais força do que qualquer declaração grandiosa. Rafael sentiu um nó apertar a garganta. Por meses, talvez por anos, aquela mulher silenciosa esteve ao lado dele de um jeito que ninguém mais esteve. Não por interesse, não por obrigação, não por aparência, mas por amor. E isso mudou tudo. Poucas horas depois, Rafael foi oficialmente liberado. O momento em que saiu daquele lugar não foi explosivo. Não houve festa, não houve multidão, não houve discursos. Apenas o som da porta se abrindo e o primeiro passo de um homem que havia sido tirado de sua vida para retornar a ela de forma muito mais consciente do que antes. Do lado de fora, Isabel o esperava. Ela estava parada perto do carro, com os braços cruzados sobre o próprio corpo para esconder o frio da expectativa. Quando o viu sair, o coração dela quase falhou. Rafael desceu os poucos degraus devagar, como se ainda não acreditasse que aquilo era real. Os dois se olharam por um segundo que carregava meses de dor, silêncio, saudade e esperança. Ele caminhou até ela.
Não havia mais grades, não havia mais vigilantes, não havia mais desculpas. Parou diante dela e, antes que pudesse pensar demais, falou com uma sinceridade que parecia ter sido guardada dentro dele durante muito tempo. Eu devia ter percebido antes. Isabel franziu a testa de leve. Percebido o quê? Ele sorriu com cansaço e ternura. Que tudo o que eu precisava estava aqui. Que a mulher que realmente cuidava de mim não era a que estava ao meu lado por status. Era você. Os olhos de Isabel se encheram de emoção, mas ela tentou manter a compostura. Rafael, ele negou com a cabeça. Não, deixa eu terminar. E então, como se cada palavra tivesse sido ensaiada no silêncio das noites anteriores, ele continuou. Você foi a única pessoa que acreditou em mim quando ninguém acreditou. A única que não me virou as costas. A única que ficou. E eu passei tempo demais vendo você como alguém distante, quando na verdade você sempre foi a coisa mais verdadeira que existiu na minha vida. Isabel olhou para ele em silêncio. Aquela confissão não tinha pressa. Não precisava ser bonita. Já era profunda. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, deixou que o amor aparecesse no rosto sem medo. Eu nunca quis nada seu, Rafael. Ele ouviu em silêncio. Eu só quis que você fosse feliz. A resposta dele veio quase num sussurro. E você foi o motivo disso. Os dois ficaram ali, olhando um para o outro, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Foi então que Rafael fez o gesto mais natural e mais importante de toda a história. Levantou a mão devagar, quase pedindo permissão sem palavras, e tocou o rosto dela com delicadeza. Isabel fechou os olhos por um instante. Não havia mais distância entre eles. Não havia mais dúvida. Havia apenas um amor que havia sobrevivido à humilhação, à injustiça, ao medo e ao tempo. Naquele mesmo dia, Letícia tentou reaparecer, mas já era tarde. A mulher que outrora vivia cercada de luxo, exigência e vaidade apareceu na mansão como se ainda tivesse algum direito ali. Encontrou Rafael na entrada, acompanhado por Isabel, e percebeu no olhar dele que não existia mais espaço para suas manipulações. Então é verdade? Perguntou ela, tentando manter a pose. Você vai mesmo ficar com isso tudo na mão dela? Rafael olhou para Letícia com uma calma que antes não possuía. Não, vou ficar com a verdade. Letícia tentou sorrir, mas o rosto dela já não sustentava a mesma superioridade. Você está jogando fora tudo o que construiu por causa de uma empregada? Isabel quis recuar, mas Rafael não deixou que o peso daquela frase se instalasse. Ele deu um passo à frente e respondeu com firmeza. Não. Estou deixando para trás o que nunca foi amor. Letícia ficou sem palavras. Era a primeira vez que a voz dele não vacilava diante dela. A primeira vez que ela via com clareza absoluta que havia perdido o homem que achava que possuía. Ela ainda tentou dizer algo, mas Rafael já havia encerrado aquela porta dentro de si. Pode ir, Letícia. Ela o encarou por alguns segundos, humilhada, ferida e vazia. Depois virou as costas e foi embora sem a mesma elegância de antes. Desta vez, não havia ninguém para segui-la. Os dias seguintes foram de reconstrução. A empresa voltou a funcionar, agora sob a direção de alguém que havia aprendido, na dor, o valor da lealdade. Doutor, Cláudio foi reconhecido por sua coragem e permaneceu como figura importante na família. Os funcionários que restaram passaram a respeitar ainda mais Isabel, não por pena ou surpresa, mas por enxergarem nela uma força que antes passava despercebida. Mas o centro da história já não era o escândalo, era o amor. Rafael e Isabel começaram a se aproximar de forma delicada, sem pressa, como duas pessoas que entendem que o que é verdadeiro não precisa ser apressado. Ele já não falava com o orgulho de antes. Ela já não escondia tanto o que sentia. O silêncio entre os dois continuava existindo, mas agora ele era confortável, cheio de significado. Numa noite tranquila, Rafael chamou Isabel até a biblioteca, a mesma biblioteca onde tudo havia começado. Ela entrou devagar e encontrou uma pequena caixa sobre a mesa. Olhou para ele com curiosidade. Rafael não disse nada no começo. Apenas abriu a gaveta, tirou o mesmo livro que lhe havia dado
e colocou ao lado da caixa. "O que é isso?" ela perguntou. Ele sorriu. "Abra." Dentro da caixa havia a carta que Isabel escrevera anos antes e nunca entregara. Ela ficou imóvel ao reconhecê-la. "Você guardou?" "Eu quis entender uma coisa, e entender você." Ela abriu a carta com mãos levemente trêmulas. Ali estavam palavras simples, sinceras, escritas muito antes da prisão, muito antes da queda de Henrique, muito antes de qualquer reviravolta. Palavras de um amor silencioso que já existia quando ninguém imaginava. Quando terminou de ler, Isabel tentou disfarçar a emoção, mas Rafael já conhecia aquele olhar. "Eu escrevi isso há muito tempo," ela disse num fio de voz. Ele assentiu. "E eu só percebi tarde demais." Ela abaixou os olhos. "Talvez a gente tenha demorado." Rafael se aproximou, tocou de leve a mão dela e respondeu com doçura. Mas chegou. Na semana seguinte, ele a levou para fora da mansão, para um jardim simples, sem câmeras, sem imprensa, sem nada além do céu e da paz que os dois mereciam. Lá, diante da vida que finalmente lhes dava uma segunda chance, Rafael se ajoelhou e pediu que Isabel aceitasse seguir com ele, não por obrigação, não por dívida, não por gratidão, mas por amor. Ela chorou antes mesmo de responder. E quando disse sim, foi como se a mansão inteira, a empresa, os corredores, os livros, o café das 6h50, os dias de silêncio e as noites de espera finalmente encontrassem o seu lugar. No fim, tudo o que restou foi o que sempre importou: a verdade, a lealdade e um amor que sobreviveu às grades sem perder a doçura. Porque alguns sentimentos não precisam de barulho para serem grandes, precisam apenas de alguém que fique.